descendo um pouco mais, eu vejo um monte de gente pedindo dicas, por exemplo, sobre uma função na SQLite e vem uma pessoa e fala assim, usa o Firebase que é melhor. Será que é melhor? Essa pessoa tem um domínio das suas necessidades, ela tem um domínio da sua aplicação para entender qual banco de dados é melhor? Você que tem que ter esse domínio, galera. Vocês, tá? Tem que ter esse domínio, vocês têm que fazer o levantamento de requisito, vocês que têm que analisar e entender qual banco de dados é o melhor para o seu aplicativo, beleza? E como fazer isso? Vamos lá. Eu vou falar aqui 4 tópicos, se eu não me engano, na minha anotação aqui, isso, 4 tópicos que vão te ajudar a definir qual banco de dados você tem que utilizar na sua aplicação, SQLite ou Firebase. Primeira coisa, o que você precisa? De desempenho ou de consistência? Pensa nisso, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas acredite, se você precisa de desempenho, vá de Firebase. Se você precisa de consistência de dados, dados muito importantes que não podem conter nenhum tipo de erro, não podem ser atualizados incorretamente, vai de SQLite, que ele vai te ajudar muito mais a isso, beleza? São características de banco SQL ter uma consistência muito grande. E são características de bancos NoSQL ter uma consistência um pouco menor, porém uma velocidade, um desempenho muito maior, beleza? Então, é o primeiro dado que você tem que analisar. O segundo deles, você tem que pensar como que você quer estruturar o seu banco. Já falamos que o NoSQL é estruturado também, tá? Mas enquanto o SQLite vai trabalhar com tabelas e vai dividir os dados do seu registro em diversas tabelas, ligando-os por chave estrangeira, o Firebase não, vai manter tudo em um registro só. Os dados são divididos ali em colunas e estão completos em cada coluna os dados de uma entidade. Então você tem que pensar como que você quer estruturar o seu banco, como que isso pode ser mais fácil. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se em algum momento da sua aplicação for uma tarefa importante, você contar quantos veículos estão cadastrados no seu banco, o SQL, o SQLite, vai te fornecer muito mais recursos para isso, tá? Porque você pode fazer uma busca, tá, um select apenas na tabela de veículos, independente dos relacionamentos dela, e você vai fazer a contagem de quantidade de veículos ali, de quantidade de veículos por modelo, por marca, por cor, por placa. Você consegue fazer isso. Já se tiver esses dados em bancos do tipo NoSQL, como Firebase, isso vai ser um pouco mais dificultado. Por quê? Porque você vai ter que fazer esse filtro no código, beleza? Você não tem um select que você mande para o banco. Você vai ter que fazer um filtro no código, contar registro por registro e trazer esse resultado. Então, pensa nisso. Pensa no que você vai precisar do seu banco de dados para você definir corretamente, ok? O terceiro aqui, para eu não esquecer, deixa eu olhar na minha cola aqui, o Firebase ele fornece muita flexibilidade e, como eu já disse, alto desempenho. Por quê? Como os registros estão feitos em colunas individuais, você consegue manipular a estrutura desses registros, inserir mais campos, retirar mais campos, sem afetar a integridade do sistema. Enquanto o SQLite, as estruturas são bem definidas, elas são estruturadas no início do projeto e dificilmente sofrem mudanças, principalmente depois que ele está em produção. Ou seja, as estruturas são bem definidas, são confiáveis em relação ao que a gente espera delas, tá? E fornecem poucas alternativas de mudança, enquanto o Firebase preza pela velocidade, pelo desempenho e fornece uma maior possibilidade de alterações sem comprometer a integridade do seu banco de dados. Então, lembre disso. E por último, galera, eu quero deixar claro aqui, vocês precisam escolher entre um banco ou outro, vocês precisam escolher entre o Firebase ou o SQLite? Não necessariamente. Você pode utilizar os dois no seu projeto. Vou te dar um exemplo aqui. Se você tem um sistema de cadastro, como a gente usou de exemplo aqui, que tem entidade veículo e pessoa, tá? Vamos dizer que tem entidade casa também, né, com endereço. Seria adequado que você armazenasse esses dados em um banco de dados do tipo SQL. Por quê? Porque você conseguiria estruturar isso de uma melhor forma para que você tivesse poucos dados repetidos e você tivesse tabelas
que fossem ligadas entre chaves estrangeiras, mas você pudesse consultá-las individualmente. Isso pode trazer um ganho muito grande a médio e longo prazo, quando você começar a ter muitos dados no seu banco e começar a ser questionado sobre esses dados, ok? Porém, você pode ter um Firebase fazendo a parte de login do seu sistema, que é um conjunto de chave e valor, tá? Login e senha, e você consegue ter agilidade nisso, facilidade de trabalho e confiabilidade, porque o Firebase já te entrega um sistema de autenticação próprio, você não vai se preocupar tanto com segurança, beleza? Apesar de que tanto SQLite quanto Firebase são suscetíveis à invasão, tá? Mas pensando apenas no desenvolvimento, se você utilizar o login através do Firebase, você vai ter um ganho de desempenho muito maior, uma velocidade de desenvolvimento muito maior, beleza? Enquanto você mantém os dados que precisam de mais consistência no banco do tipo SQL. Então dá sim para utilizar os dois, é a utilização ideal, porque você consegue pegar o melhor de cada mundo, beleza?